Deus Santo, glória a Deus. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Glória Vou a Deus. convidar todos a abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E vamos começar a ler o verso 32 e seguintes. Mateus 24, vamos começar a ler o verso 32 e seguintes. E diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta é um texto, uma passagem em que todos nós devemos atentar. E ela começa por dizer: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quantos de nós usa relógio? Quantos? Quantos usa relógio? Ok. Porquê é que eu estou a fazer esta pergunta? Claro, a maioria usa relógio. Há um relógio no mundo. E o relógio do mundo é Israel. Amém. Amém. Nós olhamos para o relógio, volta ou não volta, para sabermos o que é que nós temos que fazer, quanto tempo temos para fazer. Não. E se nós olharmos para a figueira que é Israel, nós estamos a ver que os tempos estão no fim. Nós temos falado, semana passada e outras semanas, que Deus está a encerrar ciclos. Deus está a encerrar ciclos na história. Foi o que nós dissemos a semana passada. No entanto, enquanto as portas não fecham, ainda há esperança. Amém. Enquanto os ciclos não são completamente encerrados, ainda há esperança. Tudo aquilo que acontece no mundo não exclui a opção de Deus dar ainda uma chance de salvação. É muito interessante, eu estava a estudar esta matéria e estava a ver que Noé pregou a palavra de Deus e avisou as pessoas durante cerca de 100 anos. Nenhum de nós aqui tem 100 anos.
Mas agora imagine o que é ouvir a mesma mensagem, a mesma pregação durante 100 anos. A porta da arca vai fechar. Deus disse para eu construir uma arca e a porta vai fechar. Há muita gente, incluindo crentes, há muita gente que está a ignorar este facto, que a porta vai fechar. Meus queridos irmãos, a porta vai fechar. A Bíblia diz, assim como era nos dias de Noé, assim será hoje. Olhavam para aquele pregador, e aquele pregador dizia coisas sem sentido. Sabe porquê? Primeiro, eles não sabiam o que era chuva. Não sabiam o que eram inundações. O que é que ele estava a falar? Estava a falar de coisas que não faziam sentido. Não é isso que as pessoas vos dizem? Vocês dizem coisas sem sentido. É ou não é? Os crentes dizem coisas sem sentido. Na boca dos descrentes. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu gostava de dar algumas curiosidades antes de nós prosseguirmos de como é que era a Arca de Noé. A Arca de Noé era uma grande embarcação, um navio enorme com cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, feita de madeira, resina e talvez alcatrão, por causa de aguentar a pressão das águas. É interessante que a arca que Deus disse a Noé para construir era feita de 3 andares, ou 3 convés. Um barco tem um convés. Este navio tinha 3 convés. E tinha uma porta só. Só há uma porta. Só há um caminho. Só há um jeito, como diz o nosso irmão brasileiro. Era uma arca construída com uma certa estabilidade para aguentar aquela inundação gigantesca. Tinha estabilidade, tinha capacidade para suportar as ondas fortes e tinha vários compartimentos, como eu já disse. Noé seguiu à risca as diretrizes de Deus. Noé ouviu Deus e seguiu à risca. Imagine. Você ir agora ali para a rua. E, aliás, eu ouvi no outro dia uma notícia que alguém num país construiu uma arca. Alguns de vocês ouviram, não é? Bom, e depois começou a dizer algumas coisas que não eram conforme a palavra de Deus. Enfim, as coisas correram um pouco mal para ele. Mas nós temos que tomar atenção às coisas que estão a acontecer. E as coisas que estão a acontecer, olhai para a figueira, olhai para Israel, olhai para o relógio do mundo. Então nós temos que tomar atenção àquilo que está a acontecer. Ninguém acreditou em Noé. Era um pregador louco. Falava coisas sem sentido. No entanto, num dia, quando ninguém estava à espera, a porta fechou.
Imaginem, num destes dias, vocês querem entrar na igreja e a porta está fechada. Imaginem. E depois telefonar para A, para B ou C e ninguém responde no telemóvel. E durante alguns momentos não sabe de nada o que está a acontecer. A porta não vai abrir mais. Imagine isso. E durante um tempo a arca foi fechada e andou no mar, naquele grande dilúvio. E encalhou, passado um tempo, no Monte Ararat. Hoje, esse sítio, esse local, fica mais ou menos a leste da Turquia, próximo das fronteiras entre a Arménia e o Irão. E há lá ainda vestígios da arca. Pense comigo. 100 anos o pregador a dizer que ia chover de tal forma que quem não entrasse na arca iria morrer afogado. É louco. É louco, não é? Mas a arca, ela foi fechada e ela andou sobre as águas. É tão interessante ver que Noé teve a paciência, estava seguro, era dedicado, era determinado e tinha fé. Ele próprio talvez não sabia o que era um dilúvio. Ele próprio falava de coisas que não sabia. Por se até ali nunca tinha chovido, o que era um dilúvio? Ele próprio não sabia o que ia acontecer. Mas ele era determinado e tinha fé. Ele caminhava numa jornada de fé, de coragem e determinação e força. Amém. No meio do caos, ele estava a dizer: há salvação. E 8 pessoas entraram com ele na arca. 8 pessoas, claro que nós sabemos pela história que eram a família dele. Mas 8 pessoas é um número completo. E o número completo, quando chegar ao número completo, a porta fecha. Amém. Talvez não era um navio bonito. Talvez não era uma coisa vistosa, tipo Titanic. Quem ouviu já falar no Titanic? Amém. Era uma coisa vistosa, não é? Talvez não era assim. Mas dentro daquela embarcação havia vida. E de repente o inesperado aconteceu. Eu penso nisto muitas vezes. Muitas vezes eu penso, as pessoas querem ouvir o pregador, ouvir o pastor, querem entrar na igreja e já não há. Acabou. Imaginem. Eu ouvi uma frase, esta frase tocou-me bastante. Na dimensão espiritual não há neutralidade. Ou sim ou sopas. Ou é ou não é. Nós não podemos dizer, eu sou neutro. Não. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Ou você tem uma esperança em Jesus ou não tem. Não há neutralidade. Não há.
Ou sim ou sopas, como diz o português. Não é? E neste momento, nós devemos olhar para aquilo que está a acontecer no mundo. E eu desafio os irmãos. Eu ainda não disse, mas vou dizer agora. Um tipo da arca é a igreja. Claro que Jesus é o Salvador. Mas a arca da salvação é a igreja que está. É a igreja que está aberta ainda. Quer nós sejamos novinhos, ou quer nós sejamos mais usados, nós temos que nos preparar. João escreveu no Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o seguinte: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Ser fiel até à morte. Então quer dizer que não é tão importante como começamos, mas é mais importante como terminamos. Amém. Amém? Amém. É mais importante como terminamos. Glória a Jesus. Não se distraiam. Há uma grande confusão no mundo agora. Os governos não se entendem. Há guerras por todo lado. E ninguém tem solução. Mas aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. E fala numa geração. Não passará esta geração até que tudo isto aconteça. É tão interessante nós olharmos para os anos do Estado de Israel. Quantos anos vocês sabem que tem o Estado de Israel? 5.786. Quantos anos tem ao todo? 47. 70. Fala de uma geração. De uma geração que está a terminar. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Acabámos de ler. Amém. Então, temos que estar atentos. Sejamos nós novinhos ou mais usados. Amém. Nós temos que tomar decisões. Quando? Agora. Para definir o nosso futuro, nós temos que tomar decisões agora. Não é amanhã. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Não é daqui a pouco. Não é daqui a uns dias. Tome a decisão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim como foi nos dias de Noé. Imagine. Ouçam aquilo que eu vou ler, fechem os olhos e imaginem o que está acontecendo no mundo. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, comiam e bebiam, festas, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que a porta fechou. Não, isso ainda falta muito tempo. Ainda falta este ou aquele sinal. Diz que ninguém sabe o dia e a hora. Só o Pai é que sabe. Mas nós podemos ver aquilo que está acontecendo no mundo. Podemos ver que a geração de Israel está a chegar ao fim. Podemos olhar para o relógio
Então temos que ser fiéis até à morte. Eu já disse isto no outro dia. E há alguns irmãos, há algum movimento que diz que salvos uma vez, salvos para sempre. Então eu tenho que rasgar esta página da Bíblia. Ser fiel até à morte. Ser fiel até à morte. Não é? Há coisas que nós temos que ler. É importante sabermos como andamos. É importante sabermos para onde vamos. É importante sabermos estarmos com Deus. Alinhados com Deus. Alinhados com a sua palavra. Alinhados com aquilo que Deus diz. Eu creio firmemente que este é um ano de alinhamento com Deus. Mas nós temos que nos alinhar. Quem trabalha na construção civil tem um medidor, não é? Para fazer as paredes. Como é que se chama isso? Nível? Não, mas há um outro. Aprumador. Como? Aprumador. Aprumo. Não é? Tem que estar alinhado. Eu já vi algumas coisas, não é? E às vezes demora algum tempo para alinhar. E enquanto aquilo não estiver alinhado, a obra não continua. Não é? Enquanto as coisas não estiverem alinhadas com Deus, estamos estagnados. Ser fiel até à morte. Custe o que custar. Cada um de nós tem a sua vida, cada um de nós tem os seus círculos, cada um de nós tem os seus trabalhos, cada um de nós tem as suas atividades, cada um de nós vive em mundos diferentes. Mas temos que nos alinhar com o Criador. Amém. Temos que nos alinhar com o manual do fabricante. Aleluia. Temos que nos alinhar pela palavra. Aleluia. Porque se não ficarmos alinhados, uma hora a porta fecha. E alguns vão bater à porta. E alguns vão dizer, pois, afinal, os loucos tinham razão. Afinal, os fanáticos diziam a verdade. Meus irmãos, isto é uma mensagem que nós temos que passar ao mundo lá fora. Amém. A porta vai fechar. A arca da salvação ainda está aberta. Ainda. Não sabemos durante quanto tempo. Mas diz, como era nos dias de Noé, ninguém estava à espera. De repente, o Noé fecha a porta. E começou a chover até dizer chega. Não é como nós costumamos dizer. E tornou-se um dilúvio. Vá lá para fora e diga isto às pessoas. O tempo está a ficar curto. Venha para a igreja. Venha conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Venha alinhar-se com Deus. Venha. Ofereça uma Bíblia. Se você tem contactos com pessoas, é fácil. Descarrega a Bíblia no telemóvel e envia para essa pessoa. Está a ver? Não custa nada. É grátis. E dá a palavra de Deus aos outros. Já tinham pensado nisso? Não? Pois não. Pode descarregar a Bíblia no seu telemóvel e pode enviar a Bíblia
para um amigo, para um colega, para um vizinho. E diga para ele, alinhe-se com Deus. Porque a porta vai fechar. Nos tempos de Noé foi assim. Noé era um pregador assim, meio louco. Vai chover, vai haver uma inundação. Que é isso? Que é isso? É louco. É o que as pessoas vão dizer, é o que as pessoas estão a dizer. Mas é melhor dizermos assim às pessoas, depois não diga que eu não falei. Não é? Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que cada um de nós possa ser alinhado com a Tua Palavra, Senhor. Que cada um de nós possa ser alinhado com a Tua vontade e possamos passar esta mensagem aos outros. Possamos passar esta mensagem aos crentes e aos descrentes, aos que estão presentes e aos que estão ausentes, porque não sabemos o dia nem a hora em que a porta vai fechar. Ajuda-nos, Senhor, a ficar alinhados contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém.